Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui Simeonato e bem-vindo ao canal Destinos do Gui. Esse é o meu primeiro vídeo, tô um pouco nervoso, mas é isso. Tive acho que um ano já tentando colocar em prática isso e nunca sai. E acho que a gente tem que começar a fazer e mandar bala. Eu decidi criar esse canal porque eu já estou há 6 anos morando em Copenhague, na Dinamarca. Eu queria compartilhar com todo mundo, família, amigos, como que é a vida aqui, pessoal que está vindo morar para cá, tem curiosidade. E além disso, eu também pretendo fazer outros vídeos dos vários lugares na Europa. E como é o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham paciência. Não vai ser o perfeito, porém eu acho que é válido aprender. Eu gosto muito de fazer vídeos dos lugares que eu vou. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentário, deixa um like. Qualquer comentário é válido se eu estou falando baixo ou não sorrindo para a câmera. E lógico, se quiserem se inscreverem no canal, escreve aí e eu pretendo trazer mais conteúdo legal. Eu acho que isso também, não só pedir likes, mas pelo menos eu vejo que dá um up na gente, dá uma motivação se vocês gostarem. O primeiro vídeo que eu vou fazer hoje, vou mostrar aqui onde eu moro, que é em Copenhague, mas é literalmente 6 minutos andando da praia. Então vou mostrar para vocês a praia daqui, mostrar o bairro, ir num café legal, aqui tem muitos cafés. E é isso. Aqui onde eu tô é os prédios que eu moro. Tem um complexo de, sei lá, uns 6. É o meu flatmate rindo. É meu flatmate. Eu moro com 2 meninos, um da Itália e um da Hungria. Um abriu a janela ali e tava dando risada de mim, mas é isso. Tem que passar vergonha por aí. Hoje tava sol e literalmente meia hora nublou o tempo e não era o ideal, porque eu queria mostrar para vocês a praia, mas vamos lá. Muita gente sabe que o pessoal anda de bike, tem bike para todo canto. Essas bikes são muito legais, que eles levam, chama Christiania Bike, e o pessoal leva as crianças para a escola, para qualquer lugar. Então, eu andei de bike por muito tempo aqui, mas, pra falar a verdade, é difícil quando tá frio e vento, como você está vendo aqui no vídeo. Eu acho que pra praia dá uns 5 minutos andando. E aqui é o tipo do apartamento que eu vivo. Eu acho que é muito bonito, tipo a arquitetura, as sacadas variando a posição, né? Eu acho que uns 6 minutos do metrô, então é muito fácil ir pro metrô, viajar. Queria fazer um vídeo hoje sobre mostrar minha casa, tudo, quanto eu pago, mas a casa tá uma zona, pra não falar outra palavra. Um dia, quando tiver tudo em ordem, eu compartilho com vocês.
único quiosque, sei lá, restaurante que tem aqui. Esse restaurante italiano, que até lota no verão. No verão é completamente outra atmosfera aqui. Tem muita gente, o pessoal vem aqui e no verão também os dias duram até 10 horas da noite. Porém, não faz tanto, como fala, calor. O que eu ia falar é que, como eu passei aqui atrás, você vê muito os pais com o carrinho do bebê, correndo, fazendo esporte e com o carrinho. E em geral, eu acho que não tem tanta divisão como no Brasil, que só a mulher toma conta do filho muitas vezes, em muitos casos. Aqui você vê muito os pais na cidade também com os filhos, eles têm licença paternidade, é isso, algumas diferenças. Essa praia, na verdade, é uma praia falsa. Acho que foi criada em 2005. É meio que um aterro que eles fizeram para revitalizar, porque eu acredito que a costa vinha até esse lado mais direito aqui, a água vinha até aqui. Então eles aterraram essa parte da praia que eu tô chegando. E aqui tá a praia. Falar a verdade, do Brasil a gente ganha de 10-0. Não tenho muito o que falar dessa praia. A água é muito gelada e a areia também cheio de pedra. E ali tem isso aqui é essa casa verde, como fala, esse deck. É um lugar que tem sauna, tem área de nudismo para homem e mulher. E tem uns loucos ali que fazem o winter bathing, né? Que é entrar na água no inverno. É primavera aqui, mas tá 5 graus praticamente. Bom, eu ia falar que essa praia ela fica lotada no verão, é outra pegada. E mesmo agora, né? Tem eu e mais uns doidos com criança aqui brincando. Mas essa água eu diria que é limpa, mas é impossível de se aguentar muito tempo. Mesmo no verão, quando está 30 graus aqui, que é o máximo que chega. Mas é o que tem pra hoje, né? Porque preferia estar no Brasil? Preferia.
Uma coisa que eu ia falar é que esse bairro inteiro chama Ama e foi, acho que há muito tempo atrás, uns 50, 100 anos, era um lixão, né? Um aterro. Aí eles aterraram e reconstruíram o bairro. E aqui se chama Amager Strand, que é praia. E em 2005 que eles criaram isso daqui. E daqui onde eu tô, a gente está praticamente olhando para a Suécia. Do outro lado está a Suécia. E aqui, não sei se dá para ver, que o zoom é muito ruim. Mas tem a ponte que liga Malmo. O aeroporto dá uns 7 minutos, e daí eu pegar o trem para ir para Malmo, para outro país, dá uns 20 minutos. Pra falar a verdade, eu não vou muito lá, não tem muito o que fazer. É legal conhecer, se você estiver visitando Copenhague, você já mata outro país. Mas Malmo é legalzinho, é uma Copenhague menor, não muda tanto. E também tem muita gente que trabalha em Malmo ou em Copenhague e vice-versa. E o pessoal vai todo dia, então, sei lá, meia hora dirigindo. Então é muito estranho, né? Você falar, sei lá, trabalha em um país, mora em outro. E lá as coisas são um pouco mais baratas também, questão de imposto. Então às vezes tem gente que vai pra lá pra comprar, fazer compras. Uma coisa muito legal que tem aqui, Dinamarca não tem morro, né? É montanha. Então acho que o mais alto pico não passa de 400, 600 metros. Não me recordo. Mas eles criaram ali, eu vou mostrar pra vocês. Ali seria uma, não é usina que fala, mas é tipo pra fazer a reciclagem do lixo. Uma energia de planta energética. Em cima dessa planta eles fizeram uma pista de esqui. Eu fui lá uma vez, eu quero fazer um vídeo lá pra mostrar pra vocês. E é uma pista de esqui artificial, né? Na grama, praticamente. Como vocês podem ouvir, eu acho que tá muito vento. Essa terra só venta. Uma das coisas que eu odeio daqui. E aqui é o outro lado da praia, então aqui é a parte mais calma, eu diria, que o canal que eu falei antes. Mas eu acho que é um pouco mais suja para nadar. Agora o sol saiu e posso falar, deem valor ao sol que vocês têm no Brasil, porque isso muda tudo, muda o nosso humor, disposição. Por isso que as pessoas no verão na Europa, a gente tenta fazer muita coisa no mesmo dia, especialmente quando o dia dura até as 10.
Nesse pier aqui, muita gente vem nadar. Eu já fiz isso uma vez. Eu nadei acho que no dia 25 de dezembro. Tava um frio com gelo. Uma sensação que acho que eu não vou repetir. Você se sente bem depois, é tipo um choque. Mas você fica 10 segundos na água e você não consegue sentir seu corpo, mas literalmente. Aí você tem que colocar a roupa, se secar, você não sente mais nada, você fica amortizado. Mas é uma coisa que aqui, né, na Escandinávia, Dinamarca, outros países, eles fazem bastante. Eles falam que faz bem para a saúde, mas eu acho que é sofrer à toa. Aqui dá para ter uma visão melhor da onde eu tava e ali os prédios, o canal, que é mar também, a praia, o aterro e essa vista linda. Esse é o ventinho básico que tem aqui, acho que de quase todo dia, que é difícil, não sei lidar. 6 anos aqui, você não acostuma por nada. Um golden. E aqui é outra ponte que leva de volta. E aqui já muda um pouco, porque tem essas árvores. Pra mim, tem só isso de árvore comparado com o resto. E já dá outra atmosfera aqui. Eu achei que ia estar menos frio hoje, mas tá gelado. E aqui ele sempre tem umas mesinhas pelo parque que a gente vem fazer churrasco no verão, né? E agora eu vou num café. Um café bem famoso daqui, é uma rede tipo Starbucks. Eles têm aqui, tem em Londres, tem em Nova York. E não sei se vocês já ouviram falar, mas Dinamarca é bem famosa pelos seus pastries. Como traduz isso? Seria o salgado mais doce, né? Acho que pode ser salgado também, mas geralmente tem os doces, folhado, essas coisas. E vou mostrar pra vocês, eu acho que é um dos melhores que tem. Esses prédios aqui são caríssimos, na faixa de 10, 15 milhões de coroas, que eu acho que daria 10 milhões de reais. É difícil, converter é complicado. E aqui, como sempre, todo mundo para quando você para pra atravessar. Não tem erro. Bom, café é esse que chama bakery, né? Like RC. Quem for para Londres, Nova York, eles têm. Eles são bem famosos também, sempre lota. E chama Ole & Steen, eu acho. Acho que deve ter fila. Esses são os pastries, que seria o croissant, né? Mas muito mais diferente. Esse aqui é novo, de limão. Se você converter, sai caro, sei lá, 20 reais. Apesar que o preço do Brasil tá absurdo também, né? E tem também uma opção para quem tá vindo pra cá, tem sanduíche. Apesar que eu acho que é meio carinho. Que eu não sei o preço. Hi, can I get a latte? And a citron snap? Anything else? That's all. Bom, eu peguei
um café com leite e um citron snaggle. Vocês já ouviram falar de cinnamon roll, que é com canela, que é muito bom, acho que é originário daqui. E esse aqui é de limão. Mas o preço dele é meio absurdo. Então, um café, o pastry deu R$ 71,90 coroas. Só o café deu 47, acho que isso daria uns R$ 40. E o cinnamon seria 19. Café é muito caro aqui. Na verdade, acho que eu li uma vez que é o país com o café mais caro do mundo. Isso é um problema pra mim, porque eu bebo café pra caramba. Em casa, no trabalho. E é absurdo, eu acho. E aqui, também, como eu falei, os pastries são bons pra caramba. É demais. E quem tiver a chance de provar, vale a pena. A Dinamarca é muito famosa pelos pastries porque acho que no século XIX os austríacos vieram para cá, então eles introduziram uma nova forma de produzir, que eles chamavam de Wienerbrot. E aí virou, é uma coisa meio cultural daqui, que eles são bem orgulhosos dos pastries e, sei lá, todo mundo come, pede. Isso aqui é um restaurante de sushi muito bom. Na verdade eu nunca vim, mas é uma rede que tem em todo lugar daqui. Chama Sticks and Sushi. Essa casinha. Eu acho meio caro e não é tão bom. Eu acho que até no Brasil a gente ganha no sushi. Aqui tem uma sede da minha faculdade que eu estudei, CBS. Eu vim fazer exame aqui uma vez, prova. Mas a sede principal é lá pro centro. E eu espero também fazer um vídeo. E quem tem curiosidade para estudar, que eu vim aqui para estudar, eu vou fazer outros vídeos explicando o processo, a faculdade, trabalho aqui e outros conteúdos legais aqui sobre a vida, quem tem curiosidade e pensa em mudar aqui um dia ou só para visitar. Acho que é um país incrível que vale a pena. Eu tô indo para casa agora, para vocês terem noção, tá chovendo gelo, granizo. Não dá pra ver, mas eu tô sentindo cair. Bom, gente, valeu pra quem me aguentou até o fim desse vídeo. Espero que tenham gostado. Como falei, é meu primeiro vídeo. Acho que eu tenho muito que aprender. Espero que vocês comentem ou dê joinha aí, porque pelo menos dá um up, né, na gente, sei lá, pra continuar fazendo isso ou não. E se inscrever no canal. Não tenho nada de followers, mas é isso. Eu espero. Semana que vem eu acho que eu vou para Hamburgo. Semana que vem é Páscoa. Eu vou de trem. E eu espero também fazer conteúdo lá e muito mais aqui em Copenhague. E outras cidades que eu pretendo visitar esse ano. De novo aqui. Tô pensando em Londres, Paris. Como eu falei, acho que o cotidiano de vida aqui na Denmark, que é um país que eu amo, mas eu odeio também, em alguns aspectos. Mas isso fica para outro vídeo, senão é isso. Valeu, beijos e abraços.